Alô, galera do terceiro ano! Sejam bem-vindos, bem-vindas à aula 34. Estamos aqui praticamente fazendo o fechamento do segundo trimestre, perdão, do segundo trimestre. É uma aula de revisão para a A6, não é? A última prova para compor a nota do trimestre. Nós tivemos a A4 com o material da base comum, né? Primeira avaliação. A A5 que foi com o conteúdo dos itinerários. E agora na A6 nós voltamos a pegar todo o conteúdo trabalhado da base comum. O conteúdo dos itinerários não vai ser a priori objeto de avaliação. Por que eu falo a priori? A não ser que haja coincidência. Você possa utilizar de uma aula do itinerário para dialogar com os nossos conteúdos da base comum, por exemplo. Mas o conteúdo avaliado aqui é o conteúdo da base comum. Beleza? Vai ser uma prova com 7 questões de geografia, questões objetivas e que vão versar sobre as coisas que nós discutimos desde lá do iniciozinho do segundo trimestre. Preste atenção aqui, por favor, no que eu vou falar. Eu vou colocar aqui uma imagenzinha da FOA, da ficha de orientação de aprendizagem, que você já tem disponível ou vão ter disponível na ficha específica, né, indicando os caminhos por onde você deve estudar, mas não foge muito das orientações que nós fomos dando aqui paulatinamente ao longo desse trimestre, tá certo? Acho que essa aula é uma aula fundamental. Antes da tua prova é possível que haja outros encontros, outras aulas de geografia. Na aula que antecede a prova, a minha intenção é fazer uma aula com resolução de questões, de forma inclusive a facilitar você, como se fosse um simulado antes da prova, tá certo? Mas essa aula de revisão que vocês estão vendo agora, eu acho que deve ser base para você se preparar para a tua prova quando ela for acontecer, tá bem? Então recomendo que você de repente volte a assisti-la. Como já é normal aqui entre nós, né? Eu não coloco slides novos na aula de revisão. Eu peguei um apanhado de slides das aulas anteriores e trouxe esses slides para nós trabalharmos juntos aqui nessa aula de revisão, ou retrabalharmos. Se em algum deles você sentir que ficou em dúvida, que a minha linguagem não ficou clara, você pode retornar à aula original, visto que todas as aulas estão disponíveis aí no AVA de Geografia do terceiro ano. Todas as aulas estão disponíveis com os slides anteriormente trabalhados. Você pode resgatar uma ou outra informação caso você fique com alguma dúvida residual. Lembrando também que nós temos os fóruns aqui, o chat durante a aula. Quem estiver assistindo e quiser tirar alguma dúvida, pode entrar no chat. Eu estou acompanhando ao vivo. E o fórum da disciplina, você pode deixar as suas informações que posteriormente eu ou a professora Cláudia, o mais rapidamente possível, nós vamos respondê-las. Tá ok? Beleza, beleza, beleza? Vamos nós então. Vamos seguir aqui uma aula de 30 minutos resgatando as principais informações. E eu vou começar, como eu falei, tratando um pouco do rol de assuntos. Nós trabalhamos com duas sequências didáticas, né? A primeira foi o papel do Estado e as organizações internacionais, e a outra que a gente acabou concluindo na última aula falando do Mercosul foi globalização, comércio mundial e blocos econômicos. Aí aqui para cada uma desses assuntos mais amplos, né? A gente chama de sequência didática, mas são grupos de assuntos mais amplos. Tem do lado de cá o olhar mais específico, dentro desse primeiro grupo de assuntos. O que é que nós trabalhamos? É um resgate, viu, gente, de coisas que nós já vimos. O papel do Estado como gestor de desenvolvimento nacional, caracterização do comércio mundial, as organizações supranacionais e internacionais, como ONU, FMI, BIRD, Banco Mundial, né? Blocos econômicos e
ONGs, que seria o terceiro setor, né? A organização, a sociedade organizada, que são organizações não governamentais, ONGs, né? O papel geopolítico da mídia na atualidade. E sobre a globalização, comércio mundial e blocos econômicos, estruturação e evolução do comércio mundial, divisão internacional do trabalho e relações comerciais entre os países, os principais blocos e organizações econômicas mundiais, por exemplo, a OMC, Organização Mundial do Comércio, né, criada em 1995, e os blocos estratégicos como OPEP, G7, G20, BRICS, né, não são blocos econômicos. A sociedade de consumo e os impactos socioeconômicos da globalização na geopolítica, e no meio ambiente, uma aula importante que nós fizemos, né? Caracterização da globalização, entendendo o histórico, os precedentes, as principais marcas e as suas principais consequências também. Muita coisa, não é, isso aí foi trabalhado lentamente, né? Passo a passo, e a priori são todos assuntos vistos e estudados por vocês. Então eu não consigo pensar que a prova vai apresentar um grande desafio para aquele aluno e aluna que está acompanhando aula após aula, seguindo as orientações de estudos, né? Eu penso que vocês vão conseguir tirar de letra. Vamos lá então, e aí eu vou colocar a sequência de slides que nós fomos trabalhando, né? É claro que aqui na aula de revisão eu não vou retrabalhar o slide com as minúcias que fiz nas várias aulas que foram postadas ao longo do trimestre. Aqui é muito mais sinalizar uma outra coisa e retomar esse conteúdo ou esses conteúdos de forma conjugada, condensada, né? Visando a nossa avaliação. Então vamos lá. Sobre a globalização, nós trabalhamos com esse mapa mental, não é? Bem bacana. Esse é um exemplo de mapa mental e é bom que vocês fiquem atentos a isso, porque uma das avaliações do próximo trimestre, do terceiro trimestre, nós vamos trabalhar com a formação de mapas mentais. Mas então, aqui você tem a globalização, que é o nosso tema, e trabalhamos uma aula definindo o que é a globalização, entendendo como um processo de aceleração contemporânea de fluxos materiais e imateriais que circulam por redes técnicas com alcance, volume, velocidade e precisão inimagináveis, né? Jamais experimentadas, tornando o mundo, do ponto de vista relacional, cada vez menor, dada a possibilidade de comunicação e de circulação. É claro que essa possibilidade de circulação e comunicação não está irrestrita para todos, a globalização toca de forma desigual os espaços mundiais, e essa pergunta é absolutamente pertinente, né? Mundo nas mãos de quem? Né? Porque nós sabemos que, aí vindo para cá, para as principais marcas, são poucos os agentes reguladores, os agentes hegemônicos da globalização. As grandes corporações internacionais, alguns organismos supranacionais, alguns estados mais poderosos, né, os ricos do mundo. Esses são os agentes hegemônicos. A maioria do planeta é formada por agentes hegemonizados, são consumidores do processo de globalização, não é? Nós vimos que o processo de globalização segue a um histórico vinculado à própria ideia da evolução do capitalismo e da divisão internacional do trabalho, e que ele vai se constituir efetivamente apenas na fase final do capitalismo financeiro e informacional na nossa contemporaneidade. Por quê? Para que a globalização, tal como nós entendemos, se constitua, ela depende desses pressupostos, do pressuposto técnico, tecnológico, que foi a ascensão das tecnologias na metade do século XX para a nossa atualidade, passando pela terceira e quarta revoluções industriais, uma regulação política muito vinculada ao processo de, entre aspas, imposição do modelo neoliberal, com o Estado mínimo, com a possibilidade de internacionalização das economias e de expansão da ação das grandes corporações supranacionais,
E o pressuposto territorial, que é o fim da ordem bipolar, década de 80, 90, e a hegemonia do capitalismo na constituição da nova ordem mundial, uma ordem multipolar, com 3 polos econômicos claramente demarcados, um polo do Extremo Oriente, Japão, ou Japão e China, como você preferir, a Europa centro-ocidental e os Estados Unidos, né? Bom, a globalização tem diversas marcas que nós fomos destrinchando ao longo do nosso trimestre. Destaco a amplificação do processo de exclusão global, dispersão da produção. Isso daqui é muito importante, né? O que é que de fato se mundializa? A produção, com dispersão das áreas de produção por vários espaços do mundo, e o mercado. O mercado se torna global, né? Continuando aqui, nós trabalhamos uma aula bem instigante no início do trimestre sobre a síntese da nossa contemporaneidade. Então, o que é que nós temos hoje como síntese, né? As principais marcas, que seriam um pouco aquelas consequências, né, da globalização. Capitalismo financeiro monopolista e informacional, a nossa atual fase, meio técnico científico informacional, globalização neoliberal, ordem multipolar, é a ordem econômica, a nova ordem mundial. Quando eu coloquei aqui unipolarização geopolítica dos Estados Unidos, né? Eu estou destacando aqui o geopolítico porque, do ponto de vista especialmente bélico, os Estados Unidos estão acima dos outros países do mundo em relação à presença física, inclusive, de tropas norte-americanas dispersas por todos os continentes, e uma ação muitas vezes unilateral desse país, invadindo outros países, derrubando governos e por aí vai, tá certo? Força, o que não significa que a nova ordem mundial seja unipolar. Já houve essa confusão, não é? A nova ordem mundial é uma ordem multipolar, porque é uma ordem econômica, e do ponto de vista econômico, há polos distintos do poder, de onde emana o poder. 5. Força dos emergentes, indução a outros fóruns multilaterais, destaque aos BRICS, né? Nova divisão internacional do trabalho, muito vinculado ao modelo de produção toyotista. A pauta ambiental é absolutamente importante na nossa contemporaneidade, porque há uma sinalização muito clara de que os impactos ambientais dessa nova ordem mundial, dessa expansão do consumo, toca o nosso tempo e especialmente cria expectativas muito tenebrosas para gerações futuras. Então a pauta ambiental é importante, a mídia tem um poder muito grande de alertar para isso, mas também a mídia tem um poder tremendo geopolítico e geoeconômico na indução do consumo. Bill Gates falou em determinado momento que os 30 segundos mais preciosos do mundo são os 30 segundos do comercial, né? Que em 30 segundos aquela marca vai te induzir a comprar um produto dela. Outra tipologia de conflitos, né? Não mais aqueles conflitos entre leste e oeste, conflitos se é capitalista ou socialista. Agora você tem na nova ordem conflitos de outra ordem, especialmente conflitos nacionalistas, né? Expansão de um terrorismo globalizado também. Na nossa contemporaneidade, o mundo urbano, e como um dos problemas da nossa contemporaneidade, a expansão dos fluxos migratórios forçados e a crise dos refugiados, especialmente aí quando olhamos, não unicamente, mas especialmente quando olhamos para as principais áreas repulsoras demográficas, o continente africano, especialmente a sua porção central subsaariana, e o Oriente Médio, a Ásia, que constituem áreas que vivem problemas e conflitos nacionais e são áreas de repulsão. E as principais áreas de atração desses fluxos de refugiados, no caso, o continente europeu. Sobre a crise ambiental, eu vou passar rapidamente, nós estudamos também, não é? Em alguns momentos,
Esse é um cenário antes da crise, e a crise ambiental se constitui com ampliação do consumo, né? Para o aumento do consumo ao longo do século XX, especialmente pós-segunda revolução industrial, nós passamos a utilizar mais natureza, mais energia para produzir mais coisas e aumentar o consumo. Só que com esse aumento do consumo, há também aumento na produção de resíduos. E esses resíduos descartados, a natureza não tem condições de reinseri-los no processo natural no mesmo ritmo da produção humana. O ritmo da produção e do uso dos recursos é muito mais rápido do que o ritmo de resiliência da natureza, não é? Sobre os resíduos, merece menção de que há algumas tentativas de você minimizar. Por exemplo, o que é que nós fazemos com os nossos resíduos sólidos, não é? O nosso lixo no meio urbano, o mundo é urbano, na cidade como Brasília, por exemplo, na área metropolitana, cerca de 4 milhões de pessoas. Para onde vai esse lixo? E uma prática muito habitual aqui no Brasil era simplesmente destinar uma área para o depósito de lixo, chamados lixões. Isso é horrível do ponto de vista ambiental, não é? O cheiro atrai animais peçonhentos, o chorume, que é aquele líquido putrefato que sai do lixo, infiltra no solo e polui águas subterrâneas, polui o solo, polui o lençol freático, não é? É uma forma absolutamente inadequada de descarte dos resíduos, e não é à toa que nós temos hoje uma política nacional de resíduos sólidos que visa, nos próximos anos, fazer com que todos os municípios do Brasil tenham eliminado os lixões e transformado ou em aterro controlado ou em aterro sanitário. Nós trabalhamos com isso ao longo das nossas aulas. Ainda no rol dos assuntos, que está aí no início do trimestre, nós falamos da importância da multilateralidade dos organismos supranacionais, né? Destaque aqui a Liga das Nações. A Liga das Nações precede a ONU, não é? Foi até um objeto da nossa prova na A4, a questão aberta, que pediu uma comparação entre, acho que foi a segunda chamada da A4, né? Uma comparação entre Liga das Nações e ONU, não é? A Liga das Nações precede a ONU, foi feita logo após a Primeira Guerra Mundial e tinha interesse também de evitar um novo conflito mundial. Ela foi ineficiente, né? Ela não conseguiu isso, tanto assim que houve a Segunda Guerra Mundial. O modelo organizacional era diferente, né? Não tinha ainda os Estados Unidos aqui, o que mostra um balanço de poder diferente antes e depois da Segunda Guerra Mundial. A Liga das Nações não tinha força militar, menos signatários, e o contexto global era diferenciado, né? Nós tínhamos ainda o cenário imperialista, o que hoje nós conhecemos como os países africanos, 54 países africanos. Na verdade, a maioria deles eram colônias de países europeus, né? Então, esse era o cenário da Liga das Nações. E aqui a ONU, né? Essa é a projeção da ONU. Eu acho que vi um texto sobre a ONU. A ONU foi criada após a Segunda Guerra Mundial, em substituição à Liga das Nações, com o objetivo de manter a paz mundial, e é o principal organismo multilateral que envolve praticamente todos os países do mundo como signatários, né? Também no pós-Segunda Guerra Mundial, uma conferência muito mais de ordem econômica nos Estados Unidos cria um novo sistema econômico que merece nosso destaque. Nós trabalhamos esse slide aqui na aula específica. Quem quiser pode recorrer lá para tirar dúvidas. Aqui eu estou colocando em 1944, né? Destaque a criação nesse momento no sistema de Bretton Woods do FMI, presta atenção nisso, Fundo Monetário Internacional, garantir a estabilidade financeira e expansão e desenvolvimento do comércio mundial, supervisionando dívida externa e fazendo empréstimo para os países associados, né? Então,
o FMI tem uma ordem fundamentalmente, como o nome diz, monetária, não é? Ele empresta recursos e controla o sistema financeiro monetário dos países. Financeiro monetário é a moeda, né? Dos países, controla nesse sentido, supervisiona. Controla é uma palavra inadequada nesse caso. Supervisiona e libera empréstimos, né, para esses países sócios. E o Banco Mundial, o BIRD, né, também nesse contexto, muito mais voltado para o processo de implantação de infraestrutura. Também é um órgão que acaba emprestando, mas empresta recursos com fins em implantação de infraestrutura, né? Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento. Aí eu botei aqui, não confundir com o BID, que é vinculado às Américas, Banco Interamericano de Desenvolvimento, é outra coisa, tá certo? Ainda a respeito dessa multilateralidade, merece muito atenção, já que a gente está falando de globalização, o organismo vinculado à ONU, que é responsável pelo controle e fiscalização das relações comerciais globais, que é a OMC, a Organização Mundial do Comércio, está ligada à ONU, né? Antes dela, o que existia era um Acordo Geral de Tarifas e Comércios, o GATT, que perdurou de 1947 a 95. Em 1995, o GATT é substituído pela OMC, Organização Mundial do Comércio, não é? Nós chamamos a atenção aqui a rodada de Doha, foi quando a China entra na OMC, não é? Bom, e aqui eu coloco outros organismos supranacionais, como a OPEP, a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, para mencionar que esses não são únicos, mas certamente você precisa saber da ONU, do FMI, do BID e da OMC, especialmente no que, se a gente está falando de globalização, esses quatro aí merecem muita atenção e certamente vão pintar na tua avaliação e nas questões dos concursos que você, porventura, virá fazer. Sobre esse multilateralismo, nós destacamos também outros blocos e grupos de países que fazem encontros periódicos, ou seja, não é uma decisão unilateral de um único país, mas envolve sim essa relação multilateral com sócios. Quando eu falo sócios, fica um termo muito capitalista, né? Parece que é um sócio de uma empresa, não é isso. Quando eu falo de países signatários desses grupos, países que pertencem a esses grupos, que participam de conferências e de encontros supranacionais, né? Os BRICS, eu vou falar sobre eles no último slide. Os TICs asiáticos, né? New Industrialization Countries, que são países recém-industrializados, na verdade, industrialização tardia do extremo asiático e do sudeste asiático, melhor dizendo, e os blocos econômicos, bem importantes, teremos um slide adiante para eles. Além desses, eu relaciono aqui outros grupos ou relações supranacionais, desde a relação de desarmamento nuclear, não é? Aqui está a GCPOA, JCPOA, os Gs, né? G20, G15, G5, G8, mais 5, rodada de Doha, que eu já falei, a formação do G20 comercial, percebe que tem dois G20s, né? O G20 financeiro, que são as maiores economias do mundo, e o G20 comercial, que é uma relação mais sul-sul. Países do sul, liderados inclusive pelo Brasil, que pressionam a OMC para evitar a supertaxação, sobretaxação, sobre os commodities primários, minerais e agrícolas. Esses produtos acabam sendo taxados, ou então nos países centrais o produtor local recebe fortes subsídios para que o seu produto concorra com os commodities dos países periféricos. E aqui no G20 comercial essa discussão está sempre em pauta por conta de que esse nosso produto, quando eu falo que o Brasil faz parte desse G20 comercial, acaba já não é um produto de grande valor agregado. E aí quando encontra os subsídios nos países centrais aos produtores locais,
acaba diminuindo o poder econômico deles, né? Chegando ao finalzinho aqui, viu? Se eu não me engano, esse é o penúltimo slide, só para comentar sobre os BRICS, né? Poderia colocar um mapa dos BRICS aqui também. BRICS é um acrônimo, né? Brasil, Rússia, Índia, China. Isso foi criado no iníciozinho do século XXI, dentro do FMI, para fazer menção a países que tinham uma perspectiva de crescimento econômico superior à média mundial. E em 2010 entra então a África do Sul. O S aqui não é de plural não, é de South Africa, né? Aqui você tem, por exemplo, os índices de produção industrial. Somente na primeira década do século XXI, e aí você pode observar uma produção industrial bastante relevante desse país, com forte destaque a China. E um dado bem interessante aqui, que é essa oscilação no final da primeira década do século XXI, não é? Uma oscilação vinculada à crise propagada a partir dos Estados Unidos, a crise de 2008, tocou o mundo todo e tocou os BRICS também. Mas percebam vocês que quem é o amarelinho? Brasil. Quem é o verde? África do Sul. Quem é o azul? Rússia. Brasil, Rússia e África do Sul tiveram uma queda significativa em 2008, né, que estava oscilando antes, aqui em 2008 você tem uma queda significativa, mas com recuperação já no ano seguinte. Percebam que os indicadores de produção industrial voltam aos patamares anteriores em um ano. No caso de China e Índia, China permanece com maior produção industrial, e a Índia, mesmo no contexto da crise de 2008, experimentou crescimento na produção industrial, com recuperação inclusive anterior aos demais BRICS, né? Isso aqui eu estou fazendo análise do gráfico, mas mais do que isso, o que importa é você saber o papel dos BRICS. BRIC não é bloco econômico, não é? Foi um termo criado por um economista, e esses países, por terem essa menção, passaram a se encontrar regularmente pensando em ajuda mútua. Inclusive existe o Banco dos BRICS, né? Tá certo? Desculpe, aqui tem outros, eu falei que era o último slide, eu coloquei outros slides que nós já tínhamos trabalhado, só falar dos grupos, né? O G7, os 7 países mais industrializados do mundo, né? Fora da Europa tem o Japão, Canadá e Estados Unidos, e dentro da Europa, Reino Unido, França, Alemanha e Itália. Aqui você tem, eu coloquei aqui o nome, não vai aparecer, aqui é o G20 financeiro, são as 20 maiores economias do mundo. Deixa eu ver se aparece o nome, aparece. G20 financeiro, né? Você percebe que aparecem os G7, evidentemente, a União Europeia, está aqui, e mais os chamados países emergentes, né? Então, muito significativo isso, porque você vê a força dos emergentes na nova ordem mundial. São países de industrialização tardia, mas que exercem sim um papel importante na nova ordem mundial, especialmente do ponto de vista econômico, mas também como lideranças regionais no âmbito geopolítico. Aqui você tem o G20 comercial, que eu falei há pouco, né? Sul-Sul. Você percebe que é um encontro multilateral de várias nações, do chamado bloco, dividindo, regionalizando o mundo entre norte desenvolvido e sul periférico, os países do sul. E a principal argumentação aqui, a principal ação, como o nome está dizendo, é pressionar a OMC, especialmente nesse âmbito, né, contra os subsídios dados aos países centrais para a sua produção agrícola e a sobretaxação dos commodities agrícolas e minerais que saem dos países desse G20 comercial. Galera, chegando ao final, aqui nós temos o último assunto que nós enfrentamos, que são os blocos econômicos. O processo de regionalização é um processo complementar ao processo de globalização. E o principal indício disso é que, nos últimos anos, o crescimento do comércio
intrarregional, dentro dessas regiões econômicas, o crescimento foi maior do que o comércio interregional, entre as regiões. Então, confirmando então, não é, o que eu falei aqui, ratificando a minha fala, dentro dos blocos regionais houve um crescimento maior do comércio do que se nós imaginarmos o comércio entre os blocos, ampla circulação de produtos pelo mundo, não é? O que marca a importância desses blocos regionais. Esse slide foi um slide que nós trabalhamos na aula específica, que fala dos níveis de integração dos blocos econômicos, né? A zona periférica tarifária não forma necessariamente um bloco, não é? É apenas um acordo de um ou outro produto, com o nome está dizendo, com preferência tarifária. O mais habitual é a formação de zonas de livre comércio, onde você ou elimina tarifas ou então praticamente elimina tarifas de seus produtos, cria uma relação de fato preferencial entre os países pertencentes ao bloco. O Mercosul está nessa fase, na formação de uma união aduaneira. A principal marca da união aduaneira é o estabelecimento de uma tarifa externa comum, tarifa aduaneira comum, quando você estabelece um padrão aduaneiro para quem quer comercializar de fora para dentro do bloco, não é? O mercado comum é uma fase seguinte, pressupõe, então as fases aqui pressupõem que para você chegar a uma união aduaneira você já passou por um livre comércio e assim por diante, não é? O mercado comum pressupõe a livre circulação de pessoas, mercadorias, serviços e capitais. E, por fim, a união econômica e monetária, quando você estabelece uma moeda única, um banco central, organismos econômicos e monetários supranacionais, né? O principal exemplo seria a União Europeia com a zona do euro. Galera, acho que é isso. A nossa prova, como vocês viram, vai circular em torno de assuntos que nós temos trabalhado com muita intensidade ao longo desse ano, e até por isso eu acredito que vocês tendem a ter um bom resultado. Estudem, contem conosco e nós continuamos o nosso processo de preparação para os vestibulares, mas como a gente falou no início do ano, há 2 desafios, né? O primeiro desafio é você passar de ano, ter um bom resultado aqui, é mais imediato. São as provas que nós vamos fazendo, os trabalhos que nós vamos fazendo passo a passo, as avaliações trimestrais, né? O segundo passo, que é concomitante, é nós pensarmos também numa preparação mais ampla para que você consiga alcançar a universidade, o curso militar, enfim, o seu passo seguinte após a sua saída do Sistema Colégio Militar do Brasil, beleza? Contem conosco para ambos os objetivos e mais proximamente agora, espero realmente que vocês tenham um bom resultado nessa A6, fechem o segundo trimestre com uma boa nota para ir com menos peso para o último trimestre e aí se focar cada vez mais na preparação para os concursos que vocês vão enfrentar, beleza? Beijo para todos, tchau, tchau, tchau.